Um pouco da história de Santo Antão. Santo Antão é um santo egípcio do início do cristianismo no Oriente. Nasceu na cidade de Conan, no ano de 251 da era cristã. Era filho de pessoas simples do campo. Seus pais professavam a fé em Jesus Cristo. Quando eles faleceram, Antão estava com 20 anos de idade e seguindo o curso natural da vida. Herdou os bens da família e começou a cuidar de sua irmã, continuando com o trabalho no campo, mantendo uma vida simples, mas sem nunca deixar de lado as orações. Embora cristão, Santo Antão ainda procurava o sentido da vida. Percebia que faltava algo a mais que direcionasse sua vida para um sentido maior. Foi então que, ao participar de uma missa, o padre leu um trecho do Evangelho que o tocou profundamente. Aquelas palavras vinham ao encontro da sua necessidade. A leitura foi de Mateus, capítulo 19, versículo 21, quando Jesus diz ao jovem rico: "Se queres ser perfeito, vai, vende seus bens aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me." Antão sentiu que esse chamado era para si. Seu coração palpitou ao sentir que Jesus o chamava para a perfeição. Coincidentemente, sua irmã se casou naquela época. Então, ele vendeu todos os seus bens e foi morar numa caverna no deserto, vivendo uma vida de oração e sacrifício. Porém, mesmo morando no deserto, buscando total isolamento, as pessoas sempre descobriam seu paradeiro e iam procurá-lo para pedir conselhos para os problemas da vida e também para pedir oração. Além disso, Santo Antão atraía discípulos que queriam viver como ele vivia. Estes passavam a morar perto dele, em cavernas ou em cabanas improvisadas. Cada um vivendo isoladamente, mas estando perto dele. Este foi o primeiro indício de comunidade monástica cristã. O número dos discípulos, porém, foi crescendo tanto que Santo Antão achou melhor se afastar mais ainda para preservar seu isolamento, chegando a viver mais de 18 anos totalmente isolado. Ele morava numa caverna sob um regime muito rígido que ele mesmo se impôs. Era uma vida de oração profunda, repleta de sacrifício e jejuns. Além disso, Santo Antão enfrentou inúmeras tentações, mas venceu todas pelo poder da oração. Mesmo estando em isolamento no deserto, padres, autoridades, bispos e pessoas de todo tipo buscavam ajuda espiritual e aconselhamento com Santo Antão. Ele saiu do deserto pouquíssimas vezes. Uma das vezes que se tem registro foi no ano de 311, quando ele se dirigiu à cidade de Alexandria, no Egito. Era uma época de perseguição do imperador Diocleciano, e Santo Antão foi defender um bispo chamado Atanásio. A história conta que Santo Antão voltou a Alexandria no ano de 335, mas dessa vez para confirmar a fé dos cristãos, que andavam vacilantes e pouco ligados à verdadeira fé. Santo Antão fez diversas pregações que restauraram a fé do povo e recolocou a igreja de Alexandria no caminho certo novamente. Quanto mais Santo Antão procurava se isolar, mais as pessoas o descobriam. Sua fama de santidade se espalhou. Pessoas de diversas localidades procuravam imitá-lo em sua vida dedicada a Deus. Por isso, ele passou a ser conhecido como o pai dos monges e o pai dos eremitas cristãos. Conta-se que até mesmo o famoso imperador Constantino, responsável pela oficialização do cristianismo no Império Romano, esteve várias vezes com Santo Antão em busca de conselhos. Santo Antão enfrentou anos de tentações diabólicas e nunca cedeu. Por isso, ele é um exemplo de luta e perseverança nas tentações. O ascetismo de Santo Antão e sua vida de sacrifícios
não o impediram de viver por muitos anos. Ele viveu cerca de 105 anos. Ele profetizou também sua morte e morreu serenamente no dia 17 de janeiro de 356. Sua morte aconteceu na cidade de Coulson. Sua passagem se deu rodeado de discípulos que rezavam por ele. Antes de morrer, ele disse a seus discípulos: "Lembrai-vos dos meus ensinamentos e do meu exemplo. Evitem o veneno do pecado e conservem a fé de forma integral e absoluta. Vivam sempre na caridade, como se tivessem que morrer a cada dia."